Oficialmente, bom dia, graça e paz aos irmãos, tudo bem? Vamos orar para nós começarmos a nossa aula, né? E aí a gente já vai dando aquele reviewzinho de costume, para a gente ir se situando no panorama, e aí a gente, enquanto os outros chegam. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos por esse privilégio que temos todos os domingos de estarmos aqui reunidos, para aprender um pouco mais a teu respeito, aprender um pouco mais das tuas santas escrituras. Ó Deus, e nós oramos nessa manhã que, como tem sido até aqui, o Senhor ilumine as nossas mentes, o teu Espírito ministre em nós, que tudo aconteça segundo a tua boa, a tua agradável e a tua perfeita vontade. Estamos aqui porque queremos saber mais do Senhor, queremos crescer no conhecimento, na graça do teu Filho Jesus, dos teus propósitos, do teu plano ao longo da história. Queremos, ó Deus, ser ferramentas nas tuas mãos em cada comunidade que nós estivermos. Por isso, nós recorremos a ti e pedimos a tua intervenção em nós. Fala conosco, ministra em nós, nos dê entendimento. Pai, eu oro agora por mim, que se eu disser algo aqui que esteja desalinhado com a tua palavra, que não desça até o coração dos meus irmãos, que tudo seja segundo a tua vontade nesta manhã. Guarda aqueles que ainda estão vindo, que não chegaram. Oro por aqueles que porventura estão assistindo em casa ou assistirão em algum momento, que esse mesmo Espírito que ministra em nós aqui, ministre também neles à distância, e que tudo transcorra, Senhor, segundo a tua boa vontade. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Reviewzinho rápido, para a gente poder se situar. Então, como eu sempre faço, para a gente ir pegando onde a gente estava, a gente começou lá no Gênesis, criação do homem, queda do homem. O homem passa então a produzir ou a replicar homens segundo a sua semelhança, não mais a semelhança de Deus. O pecado se multiplica nas nações, ou se multiplica nas pessoas, e Deus então levanta Noé, o pregador da graça, para construir a arca que tipifica Cristo, para que salvasse a sua família e os animais ali que Deus havia determinado que ele o fizesse. Ele assim faz e vem o dilúvio, 40 dias, as águas baixam, Noé aporta com a arca, desce da arca e começa de novo a povoar a terra, e Deus dá uma direção, dá uma ordem, que era para crescer, multiplicar e encher a terra, e o povo faz exatamente o contrário. O povo se junta num único lugar e estabelece ali uma comunidade ali, um povo ali, e constrói ali, tenta construir pelo menos ali a Torre de Babel, que é um sinal do orgulho ou da independência de Deus. Então aí nós temos a desobediência mais o orgulho, e isso então Deus intervém nessa situação, e Deus faz com que o povo, que Deus desce e confunde as línguas, e faz com que o povo então se espalhe pela terra para cumprir aquela ordem que ele havia dado. Isso aqui a gente ainda mencionou que comigo ou semigo Deus vai responder, Deus vai cumprir a vontade dele. E aí Deus passa então a tratar com patriarcas. Ele começa por Abraão, primeiro patriarca, e ele começa então, que é descendente de Sete, filho de Davi, e ele começa então a trabalhar com Abraão. Ele chama Abraão para ir para a terra prometida, ou para caminhar para a terra prometida. Ele dá uma promessa a Abraão, que é terras, herança e bênçãos, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele faz uma aliança com Abraão, que o sinal dessa aliança é a circuncisão. Expliquei também o que é circuncisão. Ele muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, que era pai de nação, para pai de nações. Ele também muda o nome de Sara, de Sarai, para Sara, que é princesa e mãe de nações. Eu disse também que ele acrescenta elementos do seu próprio nome, no nome desses dois servos dele. Isaac e Sara geram, Abraão e Sara geram Isaac, irmão de Ismael. Eu disse que cada um aí vai formando as suas tribos, e eu disse que Isaac significa, ou tipifica Cristo, né? Porque ele é filho da promessa. O seu nascimento foi um nascimento que veio de um milagre por conta da idade de Sara e da idade de Abraão, certo? Também de uma linhagem abençoadora, vinda da linhagem de Abraão.
e também pelo seu sacrifício, que tipifica Cristo, nos substituindo no sacrifício, e também tipifica a igreja, que foi substituída pelo Cordeiro na hora do sacrifício. Lembram disso? Lembram dessa situação? Isaac, por sua vez, tem dois filhos, Esaú e Jacó, sendo Esaú o primogênito. Porém, Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. E, posteriormente, recebe o nome por isso de usurpador. Posteriormente, já em idade adulta, Jacó compra a primogenitura do seu irmão Esaú, que estava com muita fome, e vem e faz essa proposta, e Jacó se aproveita disso e compra a primogenitura de Esaú. Também Jacó engana, com a ajuda de sua mãe, engana Isaac, seu pai, que já era velho e cego, para que recebesse as bênçãos de Isaac antes que morresse, e no lugar de Esaú. Jacó faz assim, recebe as bênçãos. Quando Esaú vem, Esaú não recebe mais as bênçãos, porque as bênçãos haviam sido dadas para Jacó. E por conta disso ele é perseguido, ele é jurado de morte por Esaú, e ele então foge para Padã Arã. E ele vai trabalhar para Labão, a troco de para comprar a sua filha. E é enganado por Labão, que acaba então entregando a filha mais velha, dizendo que isso era um costume, e ele tem que trabalhar mais anos ali por conta da sua filha mais nova, que era a qual ele de fato queria. Deus confirma a promessa feita em Abraão, feita em Isaac, feita agora em Jacó, confirma essa promessa para ele, e ele tem 12 filhos, né? E esses 12 filhos posteriormente vão se tornar as 12 tribos de Israel, certo? Ele também tem um encontro com Deus em Peniel, e Deus também o muda. Deus tanto toca na juntura da sua coxa e deixa ele debilitado ou limitado na sua movimentação, marcando a sua vida, como também troca o seu nome de Jacó, usurpador, para Israel, que é príncipe, e também significa aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, por conta dele ter lutado com o anjo, que é uma cristofania, que é uma personificação ou uma manifestação de Jesus no Velho Testamento. Falei sobre isso também. Desses 12 filhos, ele tem José, que é o filho preferido dele, ou aquele queridinho dele. E José é vítima da inveja dos irmãos, porque ele interpretou alguns sonhos que deixaram assim os seus irmãos meio bravos com ele, porque se colocavam na posição de superior a eles. E também por conta dessa preferência de Jacó por ele. Então eles planejam matá-lo, levam ele, não desistem de matá-lo, mas vendem-o para Potifar, que era um servo de Faraó. Na casa de Potifar, a esposa de Potifar tenta assediá-lo, ele não aceita o assédio, ele corre, na hora de correr ele deixa a capa, e a esposa de Potifar então o acusa disso. Ele é preso, ele interpreta sonhos do copeiro do rei e do padeiro do rei, um bom e outro ruim, um sonho bom com final melhor e um sonho com final ruim, e por causa desse sonho, Faraó posteriormente tem um sonho, e o copeiro do rei se lembra dele na prisão e manda buscá-lo. Ele interpreta o sonho do Faraó, que era aquele típico sonho de 7 anos de vacas magras para 7 anos de vacas gordas para 7 anos de vacas magras, 7 anos de fartura para 7 anos de pobreza e dificuldade. E ele então é convidado por Faraó a administrar o Egito. Ele se torna o governador do Egito. Nos 7 anos de crise, nos 7 anos de escassez, o povo de Israel ou manda os seus filhos pelo menos, vir para o Egito comprar comida que havia acumulado nos 7 anos bons. E então José reconhece os seus irmãos, porém ele não se revela a eles, faz ali um jogo emocional até o momento que ele se revela a eles, e Faraó então pede para que eles venham para o Egito. Então vem
Jacó para o Egito com 70 pessoas, uma caravana de 70 pessoas, e saem do Egito 600 mil homens, o que equivale a 2 milhões de pessoas. Na época se contava só os homens. Então eles entram no Egito e ficam ali 400 a 430 anos, e vão crescendo ali dentro, vão se multiplicando ali dentro, e vai trocando os faraós, até o momento que se levanta um faraó que desconsiderava as obras de José pelo Egito, e ele então passa com medo, apreensivo por conta do crescimento do povo de Israel, do enriquecimento do povo de Israel dentro do Egito, ele passa então a perseguir e a oprimir o povo. Deus levanta Moisés, nascido ali, mas hebreu, e Moisés então ele é adotado pela filha de Faraó. Com 40 anos ele então se revolta com a opressão e acaba matando um egípcio e foge por mais 40 anos. Com 80 anos ele volta para libertar o Egito. E aí Deus se vale das 10 pragas do Egito para que ele consiga tirar o povo de Israel do Egito. E eu disse também que Deus é que endurecia o coração de Faraó para cumprir todos os propósitos que Deus tinha, que era limpar ou desintoxicar o povo de Israel da cultura egípcia e para destruir todos os falsos deuses do Egito. Ainda eu mencionei os deuses relativos a cada praga, lembra disso? E ele não destrói isso tudo, e na última praga, que acabou se tornando o memorial da Páscoa, do Pessar, que é a Páscoa, que é a praga da morte dos primogênitos, ele então livra o povo do Egito. O Egito, o povo de Israel então entra no deserto, atravessa o Mar Vermelho e passa então a caminhar no deserto. Fica ali 48 anos caminhando no deserto, até que Deus elimine a geração mais velha, de 20 anos para cima, por conta da sua incredulidade, por conta da sua idolatria. Ele elimina, ou ele espera que todos morram ali, até que a geração de 20 anos para baixo entre no Egito. Entre em Canaã, ali, 38 anos depois, ele consegue então começar a fazer esse processo. Então ele tem ali, nós entramos no livro de Números, Levítico, que ele dá as leis morais, o livro de Números, que ele precisa fazer recenseamentos, ele faz 2 recenseamentos daqueles que seriam utilizados para as suas conquistas na terra de Canaã. Ele haveria de tirar todos os povos ali de Canaã, despojar todos eles, dominar todos eles, e ele faz isso então. Aí nós falamos da história dos 12 espias de Josué e Calebe, que tiveram uma visão diferente, uma perspectiva diferente da terra de Canaã, quando foram mandados por Moisés para espiar a terra, e que por conta disso então, por conta da murmuração do povo, veio esse juízo de que todos cairiam no deserto, exceto Josué e Calebe, e os de 20 anos para baixo. Os 38 anos restantes eles passaram peregrinando para o deserto, e pouco antes de eles entrarem em Canaã, eles precisaram ali ser relembrados da lei. Aí nós temos o livro de Deuteronômio, que são as repetições da lei, que é trazendo para aqueles jovens que não viram a abertura do Mar Vermelho, que não viram as pragas do Egito, que não viram as manifestações milagrosas de Deus, miraculosas de Deus, de quem era de fato Deus. Então tem o livro de Deuteronômio escrito nessa época para que eles fossem relembrados. E posteriormente a isso, então nós temos Josué, que é o responsável pela conquista e pela ocupação da terra prometida. Josué também, eu falei que ele é um tipo de Cristo, lembra disso? Que o nome dele significa salvação de Deus. Foi quem conduziu, na verdade, o povo de Deus para ocupar Canaã, ali entrando por Jericó e tudo mais. Deus então instrui Josué do que ele devia fazer, e ele então conquista Jericó. Entrando em Jericó,
Quando ele começa o processo das conquistas, ele vai conquistar uma cidadezinha pequena chamada Ai. E ele então orienta o povo a que não tomasse nenhum tipo de despojo daquela nação. Despojo de guerra é aquilo assim: a gente domina a nação e pega todas as riquezas dela. E Josué diz que não era para pegar nada disso, porque era anátema. Anátema é maldito, são coisas malditas. E Acã pega e esconde na sua tenda. E eles então vão para Ai, para conquistar Ai, e eles sofrem uma derrota vergonhosa. Precisam sair correndo de lá, uma cidadezinha pequena. E eles acabam tendo que sair correndo de lá. E aí o que acontece? Deus revela para Josué que havia no meio do povo alguém que havia pego ali, ou desobedecido a Deus, e tinha trazido coisas malditas ou coisas amaldiçoadas para dentro do arraial de Israel. Então Deus orienta Josué de como purificar, e Josué purifica o povo desses anátemas, fazendo o quê? Trazendo toda a congregação de Israel para a frente dele, e escolhendo, ou Deus revelando para ele, de todas as tribos, uma tribo, dessa tribo, todas as famílias, todos os príncipes, desses príncipes, todas as famílias, dessas famílias, a pessoa que havia se apossado de coisas que Deus havia dito para não fazer. Então, ele purifica, fazendo o quê? Matando, executando essas pessoas e fazendo ali um monturo de coisas, um monte ali em cima de coisas. Eu disse que depois disso, então, eles voltam para Ai e dominam Ai, vencem Ai. A partir daí, ele tem outras batalhas e 31 reis são derrotados nessa empreitada da conquista de Canaã. E eu falei também, que é uma coisa que não estava na apostila, mas que eu achei bacana mencionar, a respeito da questão ética de Deus conquistar coisas através da guerra. Lembra disso? Eu expliquei que, na verdade, Deus não estava tomando nada de ninguém, por conta daquilo ser toda a terra e tudo que nela pertencem a Deus. Então Deus estava requerendo uma parcela dessa terra que já era dele, para acomodar o seu povo, o povo escolhido dele, para que viesse a ser aquele povo do qual Cristo viria, certo? Isso tudo faz parte do projeto, do plano de Deus para o homem. E aí eu disse também que, mas como assim? E as pessoas que já estavam lá, né? E eu disse que essas pessoas que já estavam lá não eram inocentes, eram idólatras que renegavam a Deus e criam em outros deuses que não o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, nosso Deus. E que por isso então eles estavam em rebeldia contra Deus, então não eram inocentes. E eu disse então que esse caso não era um caso de Deus se valendo da guerra para tomar coisas que não pertenciam a ele e dar para o seu povo, e sim um caso de graça, misericórdia versus juízo. Lembra disso? Acho que isso ficou claro, né, na última aula. E depois disso eu falei então da divisão das 12 tribos. Então Josué na verdade Moisés faz um pouquinho da divisão, e depois Josué termina a grande parte dessa divisão dos povos, fazendo ali, separando os povos, as 12 tribos ali por cada pedaço de terra. Você vai ver aí que não vai ter terra, não vai ter herança para os levitas. A herança deles é o próprio Deus, porque eles são uma tribo sacerdotal. E aí você fala assim, não, mas se não houve terra, então como é que foi isso? Como é que são 12 tribos? E eu digo para você que foram 12 tribos porque José, que morava no Egito, que era do Egito, que ficou no Egito, ele não tinha ali, mas lembra que eu falei que os filhos dele, de José, foram adotados por Jacó, Efraim e Manassés? Então essas tribos, então, elas são, Efraim e Manassés, filhos de José, recebem a sua porção também de herança. Então aí volta a ser as 12 tribos de Israel, contabilizando certinho em 12 tribos de Israel. A tribo de José que não foi dividida, José não estava ali, e a tribo de Levi que não é contada. Porém, os filhos de José, Efraim e Manassés, receberam a herança como adotados de Jacó. E falei dali da despedida e morte de Josué, que segundo a tradição
que Josué, ali no livro de Josué 23, 24, ali a morte de Josué, despedida e morte de Josué, e nós entramos onde nós havíamos parado, que é o período dos juízes, certo? Que nós vamos entender um pouquinho aí a respeito desse livro aí, e retomar aí desse período dos juízes aí, que aí na sua apostila é o tópico 5. Vamos lá. Período dos juízes. Segundo a tradição, esse livro teria sido escrito por Samuel, mas a autoria dele também é incerta. E é possível, na verdade, que ele tenha sido concluído, ou algumas partes dele, né, alguns relatos dele tenham sido concluídos de fato por Samuel, certo? E outros relatos, a compilação de todos os documentos que culminaram aí no livro de Josué, no livro de Juízes, certo? Ele tenha sido escrito por Natã, ou tenha sido ali compilado, né, por Natã, por Gade e mais alguns outros profetas ali da corte de Davi. Então, na verdade é incerta a sua autoria. Como eu disse, isso não importa para nós, porque o que está na Bíblia, o que compõe o livro Bíblia, que compõe o conjunto de livros Bíblia, você aprendeu isso, né, no módulo passado, ele é canônico, ou seja, é aquilo que é considerado palavra de Deus, inspirado por Deus, e portanto está ali por permissão de Deus, por ordem de Deus, para que sirva de ensino, de exemplo para nós, ok? Então não importa para nós, de fato, quem foi o autor. Claro que isso é bom, é legal saber, mas não muda o fato de que o livro é palavra de Deus. Então, esse período ele durou aí de 350 a 400 anos, e ele retrata, ou ele relata os primeiros anos do povo de Israel já na Terra Prometida, certo? Ele abrange a vida de Israel da entrada da Terra Prometida, ou da morte de Josué, até a ascensão da monarquia, até o momento em que, nós vamos ver daqui a pouco, ou eu creio que nessa aula a gente consegue chegar lá, até o momento em que o povo pede reis para eles, pede que o profeta unja um rei para o povo de Israel, e eles entram no período da monarquia, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, esse período, Juízes, ele relata esse período aí, esse livro abrange esse período aí, certo? E ele trata, de um lado, da apostasia do povo de Israel, certo? Que provocava a ira de Deus e, consequentemente, o juízo de Deus, certo? E do outro lado ele trata da misericórdia de Deus, quando o povo se arrependia e apelava para Deus e voltava para Deus arrependido, e Deus então levantava um juiz para que julgasse Israel, para que livrasse o povo daquele momento de crise, para que fizesse ali o povo se voltar novamente e julgar ali essas questões. Então, esse período era muito oscilante. O povo de Deus, ou o povo de Israel, era oscilante nesse sentido. Eles apostatavam com muita facilidade, ou seja, eles renegavam a Deus com muita facilidade. Então, Deus então coloca juízes, aí é o segundo tópico aí, que eram homens escolhidos por Deus para resolver crises e libertar o povo. Então, você vai ver aí que depois de se estabelecer em Canaã, o povo apostatava muito fácil. O povo, depois que passou o período de grandes dificuldades, promessas haviam sido, daquela quantidade de promessas que Deus havia feito, já haviam sido cumpridas algumas ou várias delas e tudo mais, certo? Faltava apenas terminar o processo de ocupação da terra e despojar os habitantes dali e acabar com o paganismo, destruir os ídolos, derrubar os postes ídolos, derrubar os altares. Faltava apenas isso, faltava só completar isso,
porém em Canaã eles se esqueceram muito fácil de Deus, eles se esqueceram muito fácil daquilo que Deus havia feito. Isso acontece muito conosco hoje em dia. Quando a gente está em momentos de dificuldade, a gente imediatamente lembra de Deus e recorre a Deus e vai para Deus joelhinho no chão e ora e Quando o negócio está bom, a gente meio que esquece de Deus. Então não dá nem para a gente falar assim, povo mal agradecido. A gente também é às vezes. Povinho mal agradecido, nós também. Entendeu? Então isso é uma característica do ser humano isso. Então Deus escolhe esses homens para resolver esses momentos de crise. Por quê? Porque o resumo do livro, vamos ver lá em Juízes, abre sua Bíblia lá, só para a gente ter uma noção do que eu estou falando, em Juízes 2, deixa eu abrir o meu celular, que eu ocupo menos espaço aqui, que daqui a pouco eu vou precisar de uma mesa aqui. Juízes capítulo 2, do versículo 6 ao 11, nós vamos ler. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, ou cada um a sua herança, que possuíram a terra, aqui naquela separação das terras que eu falei. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 9. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. A outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, e serviram a Balaíns, ou seja, eles se desviaram de Deus e foram servir a outros deuses, a deuses das terras das quais eles haviam conquistado. Ao invés de eles destruírem aquilo, eles se aculturaram aquilo, eles passaram a adorar a outros deuses, a deuses falsos. Não existem outros deuses, falei isso na aula passada, a deuses falsos dessas nações que eles conquistaram. E aí vamos lá no versículo 16. Suscitou o Senhor juízes, os que os livraram da mão dos que os pilharam. Pilhar aqui é tomar, é roubar, fazer pilhagem. Contudo, não obedeceram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitara juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e os oprimiam. 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e os adorando, ou adorando-os a eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Olha só, então o que acontecia? Havia um ciclo vicioso aqui. Havia um ciclo que eles seguiam aqui, que era: o povo se esquecia do Senhor. Essa próxima geração aqui, eles se esqueciam do Senhor. Quando o Senhor permitia que eles fossem oprimidos por outros povos, aí que acontecia? Deus levantava um juiz para que os livrasse dessa opressão. Esse juiz resolvia isso, livrava-os da opressão. Quando esse juiz morria, o que acontecia? Eles reincidiam, eles voltavam para isso. E assim foi esse ciclo por muito tempo. O juiz se você vai ver aí nesse tópico aí, resumo do livro:
e a realidade do ciclo dos juízos. O povo se esquecia do Senhor, Deus permitia a opressão, o povo clamava, Deus levantava o juiz, libertava o povo, o juiz morre, o povo esquecia-se do Senhor. Isso foi por todo o período de juízes. Então, e o que acontecia? Como que isso acontecia? Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Veja aí o capítulo 17, vamos lá, Juízes 17, no versículo 6. Diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um comportamento padrão daquele que não tem o Espírito Santo, concorda? Porque não é possível que alguém se mantenha fiel a Deus sem a intervenção ou sem ser capacitado pelo Espírito Santo. Não dá, não tem como. Então, nós vemos aqui que existe um eterno senso de rebeldia no ser humano, certo? Em relação a Deus, ele sempre vai buscar se rebelar contra Deus, ele sempre vai buscar desobedecer a Deus, ir contra os princípios de Deus, certo? Existe aqui também que o homem, a verdade de que o homem, nesse texto aqui, a verdade embutida aqui, que o homem sem o Espírito Santo é incapaz de obedecer a Deus. Aliás, o homem sem o Espírito Santo é incapaz de se converter. Aí você vai falar assim: como assim, pastor? Pois é, antes de você se converter ao Senhor Jesus, o Espírito Santo te convenceu. Para o Espírito Santo te convencer, ele te vivificou. Você estava morto em Cristo. Você estava com o seu espírito morto. Ele primeiro vivificou o seu espírito, deu vida ao seu espírito, você se arrependeu, você creu, você se converteu, foi convertido, e aí sim, você foi a Cristo. Então existe aí, na verdade, total intervenção do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer o seguinte: você sem o Espírito Santo não teria se convertido. Se você não se converteu sem o Espírito Santo, quem te converteu? Quem escolheu quem? Você vai aprender isso em salvação. Você não escolheu a Deus, Ele te escolheu. Isso é graça. Você vai entender isso, ou vai estudar sobre isso. Talvez você já tenha esse conceito, dependendo da igreja que você vem e tudo mais, você já tem esse conceito, mas você vai aprender isso biblicamente no módulo de salvação. Portanto, não saia até o módulo de salvação. Não saia até o final, né? Mas o módulo de salvação é importantíssimo. Então, cada um fazia aquilo que parecia aos seus olhos. A mesma realidade hoje, na verdade, ela se repete hoje em nós. Né? Hoje, ou pelo menos naqueles que não são convertidos a Cristo. Eles não conseguem se manter obedecendo às Escrituras sem a intervenção do Espírito Santo. Por isso que você vê hoje tanta igreja que, às vezes, não é só os membros da igreja, mas a própria igreja, ela não é bíblica, ela não se mantém na Bíblia, ela desobedece a Bíblia. Pastor, mas você está falando que ela desobedece, ela faz ao contrário da Bíblia? Às vezes ela não precisa fazer o contrário, ela não faz aquilo que a Bíblia exige que ela faça, e ela faz aquilo que a Bíblia não exige que ela faça. E aí você fala assim: mas isso é desobediência? Ela está tentando. É desobediência. Você não está fazendo aquilo que a Bíblia manda que você faça. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos igrejas inteiras que são à margem da Bíblia, que estão fora da Bíblia. E aí você fala assim: e aí? Crentes nominais, cristãos nominais, cristãos que são cristãos apenas nominalmente, apenas no nome, apenas no título, mas que de fato não são convertidos a Deus, porque não tiveram ainda a intervenção do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível que você obedeça a Deus. Sem o Espírito Santo é inclusive impossível que você se converta a Ele, ou seja convertido a Ele.
Fica claro isso para vocês? Então, por isso que hoje lá no mundo, cada um faz o que é certo para si. Existe uma ética? Existe. Mas até mesmo a ética, ela é tocada pelo pecado. Até mesmo o melhor da ética humana é tocada pelo pecado. Quer um exemplo? Mas o aborto é um caso de saúde pública. Tem muitas mulheres morrendo por causa, viu? Então, por causa da morte, mulheres morrem tentando fazer abortos em clínicas ilegais e tudo mais, nós vamos legalizar o aborto? Você entende? A ética humana, a própria ética humana, ela é tocada pelo pecado, por quê? Justamente porque cada um faz aquilo que é reto aos seus próprios olhos, aquilo que é bom para si. Então, o que é bom para mim, existe uma relativização do que é certo e do que é errado. Então, o que é bom para mim é certo. O que é bacana para mim, o que é conveniente para mim é certo. O que importa é eu ser feliz. É isso aqui que esse texto fala. Fazer aquilo que parece bom aos seus próprios olhos. Agora, aquilo que é bom para você é bíblico. Porque para nós, a Bíblia, você aprendeu isso no módulo passado, a Bíblia, eu creio que você tenha aprendido isso, mas pelo menos entender isso, com certeza você entendeu. Não somos nós que adaptamos a Bíblia a nós, mas nós nos adaptamos à Bíblia. Não é a cultura, você não adapta a Bíblia à cultura contemporânea. Você adapta a cultura à Bíblia. A cultura tem que ser submissa à Bíblia e não o contrário. Por isso que nós não temos atualização da Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia, gente? Não, você pode ter uma atualização de linguagem, para uma linguagem mais compreensível e tudo mais. E ainda assim tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a interpretação muda radicalmente, aí você muda o sentido da frase, o sentido do ensino, do conceito que está ali. Mas, ok. Agora, nós não temos uma atualização da Bíblia. Por que nós não temos uma atualização da Bíblia? Porque a Bíblia é uma verdade absoluta. Ela não tem relativização, ela não tem atualização, não tem nada. Então, nós não fazemos o que é reto para os nossos próprios olhos, nós fazemos o que é correto. Isso vai ser, quero avisar vocês, que isso vai ficar cada vez pior. Porque cada vez mais nós vamos estar na contramão da cultura do mundo. Cada vez mais. Cada vez mais, nós já estamos passando por isso de uma forma bem clara, bem latente. Mas isso vai piorar. Agora nós somos taxados como retrógrados, como que é? Preconceituosos e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos ser criminosos. Entendeu? Uhum. Liberdade sem limite à escravidão. Ouvi isso hoje de manhã. É que assim, o que eles pensam? Como funciona isso? Fazendo aqui uma parte, né? Eles olham para o estereótipo do cristão e eles entendem que o cristão correto, o cristão bíblico, ele não se verga, ele não se dobra à cultura do mundo. Então, se ele não se dobra à cultura do mundo, ele é retrógrado, ele é antiquado, ele é careta, ele é fundamentalista. Então, eles esperam que o seu exterior seja coerente com aquilo que eles acham que você crê, que você é. Então, se você é conservador nos costumes, se você é bíblico, se você se você não tem relações sexuais antes do casamento, se você tem essa postura e tal, você é retrógrado. Logo, você tem que se vestir retrogradamente.
você tem que se vestir, você não pode ter tatuagem, você não pode ter um cabelo diferente, você não pode usar um brinco se você for homem, você não pode fazer nada disso, porque afinal você não é antiquado. Como é que você é antiquado desse jeito? O que eles não entendem é que cristão de verdade, de fato, ele não se rende à cultura naquilo que é princípio. Naquilo que é princípio, nós não nos dobramos, não deveríamos nos dobrar aquilo que não é princípio bíblico. Agora, nós vivemos numa cultura, num tempo, em que as roupas. Imagine o seguinte: imagine se quando eu era menino, eu via cristãos, crentes, né, que iam para a igreja com aquele coquezinho, certo? Com aquele saião e tal. E eu não estou falando isso de maneira pejorativa, tá, gente? Por favor, não entendam isso. Os homens iam de terno no Brasil, em pleno verão, às 5 da tarde, de bicicleta barra forte e de terno, suando que nem tampa de panela. Aquilo, para mim, era estranho. Como assim, gente? Então, isso vai mudando, isso vai, conforme a cultura, as roupas vão mudando, o corte de cabelo vai mudando. Antigamente não se usava barba, né, Marcos? Agora, há poucos anos atrás, virou moda usar barba, todo mundo usa barba, entendeu? Então, a gente se adequa à cultura do mundo naquilo que a cultura do mundo não confronta a Bíblia. Até aí, beleza. O nosso limite é bíblico? É pecado? Contraria a palavra de Deus? Então eu não vou fazer. Agora, muita gente faz o contrário. Muita gente, através da roupa, é o que eu falo do crente nominal, através da roupa, através do linguajar, daquilo que usa, dos jargões, da forma de falar, o que ela faz? Ela se traveste de cristão. Mas o coração não é convertido. O coração não é convertido ao Senhor Jesus. Aí o que ela faz? Na igreja ela está toda paramentada, bonitinha, falando: oh, glória a Deus, aleluias, ô varão, ô varoa. E lá fora está falando, desculpe, tá, mas lá fora está passando lá fora falando assim: mas que mina. Fala, meu irmão, pode falar. Sim. Não. Jogar o estereótipo, o livro pela capa, né? O livro pela capa. Então, isso acontece de fato, entendeu? Todo tempo isso acontece. Mas se fosse tatuagem aqui na vídeo, não entrava ninguém, né? O que a gente precisa entender muito claramente? Tatuagem não te torna melhor, não te torna pior que ninguém. Você é crente, se você for bíblico, você é tão crente como qualquer um. E tatuagem também te torna melhor porque você tem tatuagem e é crente. Não te torna, cara, não estou falando isso de vocês, tá, gente? Eu conheço, eles congregam conosco, no seu coração. Mas tipo assim, eu não posso também falar assim: nossa, que legal, eu tenho tatuagem e sou crente. Isso é orgulho. Isso é orgulho, e orgulho é o pecado do capeta. Então se gosta de tatuagem? Tenha, não tem problema. Na Bíblia não tem nada dizendo que não. Se você quiser ter, se você também não quiser ter, tá? Agora, você não pode usar isso como algum tipo de orgulho, entendeu? Então, mas isso é uma discussão que a gente vai levar para muito longe ainda. Tem gente que acha errado, tem gente que usa texto bíblico distorcidamente para dizer que não, tem gente que, você entendeu? Enfim, ao longo do curso a gente vai tratando a respeito disso, esses assuntos vão surgindo, a gente vai tratando. Não quero me adiantar, fugir do tema aqui. Fechamos aqui essa parte e vamos lá. Então, nós estamos falando sobre cada um fazer aquilo que parecia aos seus próprios olhos, e que nós, trazendo para a nossa realidade de hoje, nós fazemos, ou aqueles que não são crentes em Cristo fazem isso com frequência. Ainda no livro de Juízes, são registrados aí 13 juízes no livro de Juízes e mais 2 no livro de Samuel, né? De 1 Samuel. Então, nós temos aí Otoniel, não vai estar aí na sua apostila, tá? Só para a gente saber.
Otoniel, que livra da opressão mesopotâmica, temos Eude, tudo está na Bíblia, no livro de Juízes, tá? Moabe, Eude, que livra da opressão de Moabe, dos moabitas, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, nós temos Tolá, nós temos Jair, nós temos Ibsã, nós temos Jefté, certo? Elon, nós temos Abdom, e nós temos Sansão. Sansão era juiz, tá? Só para curiosidade de Sansão é juiz. Esses juízes estão no livro de Juízes, no livro dos Juízes, certo? E nós temos aí Eli e Samuel, que estão no livro de 1 Samuel. Tá? Esses homens, então, eram aqueles que Deus levantava para livrar o povo da opressão, quando o povo via que tinha se afastado de Deus, se arrependia, clamava a Deus, então Deus exercia misericórdia e levantava um juiz para livrá-los dessa opressão. Um exemplo bom disso é Gideão. Lembre-se que Gideão livrou o povo da opressão dos midianitas, que vinham de tempos em tempos roubar a lavoura. Lembra disso, da história de Gideão? Ele era um juiz, certo? Sansão também era um juiz. Nesse período aí do livro dos Juízes também, acontece, ou é escrito também o livro de Ruth, né? E esse livro de Ruth aí, você vai ver aí no tópico aí, acontece no período desses juízes e tem o objetivo de traçar a genealogia de Jesus, aí de Ruth 1:1. Vamos ver aí? Gente, a partir de agora nós vamos, pelo menos até o final nós estamos terminando o módulo, né? Mas vai ser um negócio histórico aí, tá? Você vai... Histórico assim, né? Mais de fatos, né? Olha aqui, ó. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Aqui começa a contar a história de Ruth, certo? E depois Mateus 1:5. Vamos lá em Mateus 1:5. Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Salmão gerou a Raabe gerou a Boaz, e este de Ruth, olha só, gerou Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do que fora mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, e aí vai, vamos lá, deixa eu andar um pouquinho aqui. Josias gerou Jeconias, versículo 11, e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde a Eliaquim. Vamos lá, seguimos um pouquinho, pular um pouquinho aí. Eliaquim a Azor, 14, Azor a Sadoc a Aquim a Eliúde gerou a Eleazar gerou a Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha que interessante. Então começa aqui no versículo 1, certo? No versículo 1, não, deixa eu ver aqui. Versículo 5, lá de que Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz de Ruth, Boaz com Ruth, na verdade, gerou a Obed, e Obed a Jessé, e assim por diante, até vir aí a Jesus, a José, que é o pai, é marido de Maria, que é o pai adotivo de Jesus. Então aí ele traça essa genealogia, fazendo uma referência, uma ponte aí com Mateus 1, certo? Ele tipifica, esse livro de Ruth, ele tipifica a redenção de Cristo com a sua igreja. Olha que interessante, esse livro é lindo, gente. Se puder lê-lo depois, é bem legal, é bem bacana, certo? Por quê? Porque se você ler o livro, você vai ver que Boaz aqui, que é o remidor, que é o cara que ele é parente de Ruth. Havia um costume em Israel que chamava-se a lei do Levirato, uma lei, né, que chamava-se a lei do Levirato, que é assim,
morreu o marido de uma determinada mulher. Essa mulher não teve filhos, ela ficou viúva. O que se fazia? O irmão do marido casava-se com essa viúva para que essa viúva suscitasse descendência ao marido morto. Então, havia essa lei. Então, mas não tem o marido, o parente mais próximo se casava com a viúva para que essa viúva tivesse descendência. Para o israelita, para o povo de Deus, era maldição você não ter descendência, você ser viúva. Então o que acontecia? O parente mais próximo casava. Nesse caso, Boaz socorre Ruth, Ruth era nora de Noemi, certo? Noemi era israelita, mas Ruth era moabita. Então é uma história de resgate. Elas perdem o marido, elas vão aqui para Israel, e aí chegando lá, elas vão colher, Ruth vai colher espigas atrás do pessoal de Boaz ali, para ter o que comer. E Boaz então vê ela e ajuda ela e tudo mais. E aí o que acontece? Chegando, quando ela vai conversar com a sua nora, ela era muito fiel à sua nora, tanto que a sua nora queria despedi-las, queria dispensá-las. Sim? A sogra. Queria dispensá-la, e ela fala: não, vou ficar com você até sua morte. Certo? Ela é muito fiel. Então o que acontece? Noemi fala assim: olha, esse é parente próximo. Então, vai lá, orienta ela, vai lá, ele vai estar na eira lá, vai lá, a hora que ele for dormir, você descobre os pés dele e deita nos pés dele, deita ali com ele, certo? Para suscitar que ele seja o seu remidor, que ele cumpra essa lei do levirato com relação a você, e você então esteja suprida, esteja protegida, né? Volte à condição de casada de novo e tudo mais. E assim ela faz, ela segue o conselho de Ruth, de Noemi, e vai lá e faz isso, e se deita ali. Então, quando Boaz acorda, certo? Ele vai dizer assim: olha, ele fica muito grato com ela, por ela não ter procurado outros homens, por ter procurado ele, mas ele afirma que tem um outro que era um parente mais próximo ainda, e com justiça ele não toca nela, eles não têm nenhum tipo de relação ali, certo? Ele provê ali mais um tanto de grãos ali de comida para Noemi, e ele despede ela sem ter relações com ela, até que o outro remidor se negue a ser o remidor dela. Aí então ele acolhe ela, certo? Se casa com ela e aplica essa lei do levirato. Então nós temos aqui, se você olhar essa história, nós temos aqui alguns elementos que vão mostrar para nós que isso aqui é uma tipificação da redenção de Cristo. Você tem Boaz como remidor, como aquele que resgata aquela que está perdida, aquela que está em condição de abandono ou sozinha, certo? Você tem Ruth, que é a que foi resgatada, que é, na verdade, a figura. Então, vamos lá. Você tem o remidor, Boaz, que ele é a figura de Cristo. Você tem Ruth, que é a figura, na verdade, da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela foi inserida no povo, ela era uma moabita, ela era um povo que não era o povo de Deus, ela foi inserida no povo de Deus, ela foi resgatada por Boaz, que é a figura de Cristo, certo? Ela foi enxertada em Israel. Assim como nós fomos enxertados no povo de Deus, nós somos filhos por adoção do povo de Deus. Então, Ruth aí simbolizando a igreja gentílica. Quando eu digo igreja gentílica, é essa igreja que nós somos, que não são israelitas. São pessoas que não eram israelitas, certo? Foram enxertados. Moabe, que era da onde ela veio, certo? Da onde ela, até a nação de Ruth. E Moabe aqui para nós simboliza o mundo, mundão,
nós viemos do mundo. A igreja gentílica veio do mundão. Então, Moabe aqui é da onde viemos, né? Ou seja, o mundão. E Noemi, que é aquela que conduz todo o tempo, Ruth, ou seja, a igreja, que conduz, que ensina, que fala, que aconselha, essa é o Espírito Santo, figura do Espírito Santo. Esse livro é lindo, gente. Se você ler com essa perspectiva, você vai ver, você vai achar esse livro lindo, certo? E aí tem uma questão aqui que fala sobre ela se deitar aos pés de Boaz, né? A Ruth se deitar nos pés de Boaz. E o pessoal aqui, eu já vi isso em pregação, tá? Eu acho legal mencionar isso, porque eu já vi isso em pregação. Que na verdade, descobrir os pés tinha uma conotação sexual, que não era bem os pés que descobria, e tudo mais, e tal, aquela coisa toda. Tudo balela, tá? Tudo balela. Aqui, esse costume era assim, quando você queria demonstrar submissão ao seu Senhor, você descobria os pés e se deitava aos pés dele. E se ele aceitasse a submissão, ele cobriria com a capa ou com a coberta ali. Você, ou a pessoa que se deitou, e ele próprio. Então isso era um sinal de aceitação. Então era submissão e aceitação. E Ruth estava fazendo isso para dizer assim, olha, ela estava fazendo isso para suscitar essa proteção de Boaz sobre ela. E isso é muito legal. A igreja tem que estar aos pés. Submissa. Aos pés de Jesus. Essa história é linda, vale a pena ler. Amém? Seguindo. Então, mas nesse caso aqui, há uma permissão de Deus para isso, né? Entendeu? Tanto que isso está na Bíblia e tudo mais. E aqui é um caso específico para algumas situações, entendeu? Para algumas situações, para alguns momentos do plano de Deus. Nesse momento aqui do plano de Deus, era preciso que isso acontecesse. Até para tipificar, para nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui hoje, vendo a ação de Cristo na igreja sobre isso, entendeu? Mas naquele momento específico, você tem momentos, por exemplo, quando o povo entra na terra prometida, certo? Você vai entender o seguinte, por exemplo, naquele momento, se eles se relacionassem, eles iam misturar o seu povo, eles iam se aculturar ao seu povo, eles iam servir a outros deuses, como isso aconteceu. Aqui nesse caso de Ruth, ela já era casada com israelitas, ela já vivia assim, o marido dela, filho de Noemi, os dois filhos, né? Noemi tinha duas noras, né? Uma foi-se embora e Ruth ficou. Então, ela já estava casada com israelitas, já estava inserida nesse povo. Oi? Sim, sim. Vamos lá. Deixa eu retomar aqui onde estava. Então aí, só para a gente, rapidinho. Boaz, tipificando Cristo, o noivo, o remidor, aquele que resgatou a igreja. Ruth, simbolizando aí, ou tipificando a igreja gentílica, a igreja, né, que não era povo de Israel. Moabe aí, significando o mundão, né, Moabe, a nação do qual elas vieram. E Noemi, o Espírito Santo, aquele que nos orienta, que nos aconselha, que nos muitas vezes, inclusive nos acusa, né, no sentido, acusa sim, o acusador é o inimigo, mas nos denuncia, nos repreende, nos denuncia para nós mesmos, você está em pecado. Entendeu? Essa é a função do Espírito Santo e que Noemi exercia. Não que Noemi tenha feito isso com Ruth, mas é uma das funções do Espírito Santo. Aí, vamos lá.
terminamos o livro de Juízes, né? E aí acontece um fenômeno bem bacana assim, né? Bem legal de se tratar, que é o povo, ele começa a olhar para os outros povos e entender que os outros povos tinham reis, e eles queriam um rei também, começam a querer um rei também. Peraí, as outras nações têm rei, por que nós não temos rei? E isso é muito complicado, isso é muito sério, porque não é simplesmente uma questão social, uma questão, sabe, não política, uma questão, não tem nada a ver com isso. O problema aqui é que eles estão saindo, eles querem sair de novo, o povo aqui se rebelando contra aquilo que Deus tinha plano, ou aquilo que Deus tem para eles. Qual que era o governo aqui nos Juízes? Que tipo de governo era aqui? Quando os juízes governavam o povo, quando os juízes julgavam o povo, quando os juízes conduziam o povo, que tipo de modelo de governo isso era? Era um governo teocrático. Era um governo sendo governo de Deus, Deus governando através dos juízes. Mas aí eles pedem um rei, eles pedem para sair de um governo teocrático para um governo monárquico, e eles querem ter um rei que os conduza. De novo, o povo aqui tentando andar com suas próprias pernas, tentando sair aqui da direção do que Deus havia feito. Então aí nós temos nesse período de monarquia, quando o povo quer um rei e o povo passa a ter reis sobre ele, nós temos aí alguns livros que são parte, ou que fazem parte desse período. O primeiro deles é o livro de Samuel. Samuel, você vai ver aí monarquia, 6º ponto aí na tua apostila, e você vai ver aí, Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta da era monárquica. Ele foi o primeiro profeta dessa era da monarquia aí. Você vai ver que os profetas, aí está escrito aí nesse parágrafo aí, que os profetas são divididos em orais, Elias e Eliseu, e escritos, maiores e menores. Eu só vou dar uma pincelada nisso, que depois desse texto, desse módulo aqui, você vai ter um módulo de profetas, tá? Então é interessante você só para a gente não perder aqui. Então você tem profetas. Todos os profetas da Bíblia são divididos em profetas orais e profetas escritos. Vai formando um mapa na tua mente. Eu queria ter uma luz aí, eu vou comprar uma luz para pôr aqui. Profetas orais e profetas escritos. Profetas orais, eles estão na Bíblia, eles profetizaram, eles foram mencionados na Bíblia, mas eles não têm livros das suas autorias, eles não têm livros que eles escreveram. Esses são profetas orais. Esses são aí Elias e Eliseu. Pode ver que eles são mencionados na Bíblia, mas eles não têm o livro de Elias, não tem o livro de Eliseu, certo? Eles são mencionados, mas não tem esses livros. E você tem a outra categoria de profetas, que são os profetas escritos. Esses têm obras escritas, assinadas por eles. Eles são autores de obras, eles são autores de livros, certo? Nesses livros, nesses que escreveram, eles são divididos, você tem uma outra subdivisão aí, que são os profetas maiores e os profetas menores. Qual que é como é que chama? O critério para dizer que ele é um profeta maior ou um profeta menor? Ele é o bambambam? Isaías é um profeta maior, fulano é um profeta menor? Não é assim que funciona. É assim, quantidade de obras que eles têm, quantidade de volumes escritos que eles têm. Então eles são considerados maiores ou menores, certo? Mas isso você vai ver com mais... Tirei do microfone e tossi no outro. E você vai ver no módulo profetas, que é bem, bem legal, você vai entender. Não vou ficar muito nisso. Mas aí você vai ver no segundo tópico aí que Israel pede um rei. 1 de Samuel, vamos lá, 1 de Samuel. Então nós saímos, lembre-se que nós estávamos no Êxodo, entrou em Canaã, estabeleceu-se os juízes, nós saímos agora do período de juízes, o povo pede um rei, e agora nós vamos entrar no Velho Testamento, no panorama do Velho Testamento, no período em que Israel é governado por reis. Tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8.
Vamos ler do 1 aí até o 7. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Olha, né, parece que parece hoje, né? Então, tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui, gente. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eu vou até o... deixa eu ver aqui. 7, né? Versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Olha aqui, olha que situação aqui, né? Então, aqui nesse pedido de Israel, ou dos anciãos de Israel, para que Samuel ungisse um rei, ordenasse um rei para Israel, eles não rejeitaram o próprio Samuel, que era juiz, e que tinha colocado seus filhos como juiz, apesar de seus filhos serem péssimos juízes, mas eles rejeitaram ao próprio Deus, ao governo de Deus, a teocracia, a Deus governando aquele povo. E isso, imagine como isso desagrada a Deus, ou desagradou a Deus. Então, aqui também, trazendo para a nossa realidade, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Eu gosto de fazer essas pontes aqui com o nosso tempo, para a gente poder se situar também dentro disso e ver que isso acontece ainda hoje. Hoje nós temos, não estou aqui discutindo polarização política, ok? Eu tenho minha posição política, certo? Se você quiser saber dela, depois você me procura em off, eu te falo minha posição política e explico o porquê. Mas existe aqui, no nosso tempo também, essa ideia de que candidato X, candidato Y vão resolver o problema do nosso país. Não. Nós, como povo de Deus, hoje deveríamos entender, apesar de termos que ser politizados, de termos que votar da maneira correta, de que analisar as agendas para votar, apesar de tudo isso, nós temos que entender que homens não vão dar um jeito nisso aqui. Nós temos que, no nosso entendimento, sermos teocráticos, vivermos debaixo do governo de Deus, entendendo que se aqueles homens que estiverem lá em cima, sendo X ou sendo Y, não forem por autorização, por liberação, por condução de Deus, eles não fazem absolutamente nada. Que não são eles que vão dar jeito na nossa situação, seja ela político, social, financeira, econômica, cultural. Quem vai dar jeito nisso, quem conduz isso no nosso entendimento como povo de Deus, é Deus. Mas está acontecendo coisas ruins. Por quê? Porque Deus é soberano. Lembra da pergunta da soberania de Deus? Da resposta? Padrão. Não, é exatamente disso que eu estou falando. Uhum. Eu acho que anda muito no limiar da idolatria, né? Anda muito no limiar da idolatria. Eu não acho... Eu
irmão, a gente tem que a gente não pode ser ingênuo, tá? A igreja deve ter um posicionamento. A igreja tem que ser baluarte da verdade, da justiça. Então, assim, a gente tem que defender, tem que ter fome e sede de justiça. A gente não pode compactuar com a injustiça, a gente não pode compactuar com roubo, com erro, com coisa errada. A gente não pode, a gente tem que lutar contra. A questão nossa é que as nossas armas, elas não são contra carne e sangue. Primeiro ponto. Segundo ponto, para não endeusarmos, e aqui é uma dica minha, tá? Que eu tenho pensado nisso ultimamente, tenho refletido a respeito. E como eu falei, eu tenho meu posicionamento político. Eu tenho, e fui durante, na última eleição, eu fui bem ativo nisso. Eu de fato, eu militei, certo? E fui mal interpretado por alguns e bem interpretado por outros, enfim, acontece. Quando você tem esse posicionamento claro, declarado, você corre esse risco. Então, acho que nós temos que ter esse posicionamento. E o que nos protege de não nos tornarmos pessoas que são idólatras nesse sentido, certo? Posicionados, né? Sermos posicionados politicamente ou sermos militância, certo? O que nos protege contra isso? Primeiro, entender que nós vivemos, nós como igreja vivemos num governo teocrático. Apesar de vivermos com as consequências do governo humano, certo? Temos que viver com isso. Primeiro ponto é esse, entender que tudo que está acontecendo aqui já estava no script, tudo que está acontecendo aqui Deus sabe, Deus permitiu de alguma maneira, a soberania de Deus está envolvida nisso, Deus ainda continua sendo Deus, continua no governo de todas as coisas. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto isso vai te proteger de não ser pego de surpresa com nada, certo? Ah, mas agora surgiu uma lei. Pois é, irmão, está na Bíblia, vai lá que você vai achar lá. Talvez você não ache especificamente essa lei, mas você vai achar coisas que vão se referir a ela. Primeiro ponto. Segundo ponto, para não nos tornarmos idólatras, politicamente falando, é nós entendermos a agenda que está por trás de cada candidato. Quando eu digo agenda, é aquilo que aquele candidato defende. Hoje você não, na minha concepção hoje, tá? Você não vota mais olhando para a pessoa, você vota olhando por aquilo que ela representa. O que esse candidato representa? Quais as ideias de candidato X ou candidato Y, certo? Em relação à família, igreja, aborto, sexualidade. É isso que precisa ser observado. Porque quando você tira da frente o candidato e olha para o que está por trás dele, você tem de fato aquilo que ele acredita e aquilo que ele defende. A igreja do Senhor Jesus tem que votar olhando para isso. Olhando para isso. Se votar de outra maneira, vai votar errado. Então, não estou dizendo aqui para você votar em X, não estou fazendo campanha política para ninguém. Só estou dizendo para que quando você for votar, olhe o que cada um representa. E aquilo que estiver mais próximo do que a Bíblia nos mostra, você vota. Simples assim. Simples assim. Se você fizer isso, você já vai ter um filtro, você já vai ter um monte da sua frente. Um monte de opções. Não, não dá, isso aqui não tem como. Não tem como. Tá? Mas é o que eu disse, não estou aqui botando um posicionamento político. Esse é o meu posicionamento pessoal a respeito de qual o meu critério para escolher. Se você quiser saber meu posicionamento, depois você me procura em off, eu te falo. Não vou falar isso, não é meu intuito falar isso aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando aqui de mudar de um reino teocrático para um reino monárquico. Então, o povo começa a exigir aqui, olhando para os outros povos e com o argumento ou com a desculpa de que os filhos de Samuel teriam sido péssimos juízes, eles vão falar assim: olha, nós queremos um rei. E Deus vinha se utilizando dos juízes para livrá-los de toda a opressão que eles tiveram. Eles tiveram opressão dos midianitas, dos moabitas, eles tiveram opressão de um monte de gente, um monte de povos que estavam na terra, certo? Por conta da sua desobediência, da sua apostasia.
E Deus, ainda assim, com a sua misericórdia, vinha e os livrava através da ação ou da intervenção dos juízes que o próprio Deus levantava. E agora o povo de Deus se vira contra Deus, ou vira as costas para Deus e fala assim: nós não queremos esse governo teocrático, nós queremos um rei que nos governe. Afinal de contas, todas as nações ao nosso redor têm um rei. Entende como que é mais grave do que a gente pensa? Certo? E Deus, eles querem um rei. Dá-lhes um rei. Unja um rei. Isso aqui fica muito claro, né? Que joga por terra aquele ditado que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, parceiro. Não é não, irmão. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Então vamos olhar para isso, vamos prestar atenção nisso. Porque às vezes o povo age segundo as suas próprias conveniências. Certo? Por isso que nós, como igreja, temos que ser teocráticos na nossa vida. Olhar e falar assim: o que isso diz? Ser teocrático na nossa vida também quer dizer o seguinte: o governo X ou o governo Y nos dão uma lei para que a gente faça coisas aqui na igreja que vão contra a palavra de Deus. Eu vou ser teocrático ou vou me submeter ao governo humano? Sinto muito, eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Se um dia eu tiver que fazer um casamento aqui na igreja, que seja um casamento que esteja fora dos parâmetros do que a Bíblia nos ensina, a custo de ser preso, por favor, leva bolachinha para mim na cadeia. Entendeu? Porque não vai rolar, nós não vamos fazer. Entendeu? Não deve se fazer. Porque eu prefiro ser preso do que fazer uma coisa que Deus vai olhar para mim e falar assim: você fez algo abominável. Entendeu? E isso com muita coisa, tem muita coisa que vai acontecendo. São coisas, eu estou usando exemplos muito assim, fortes, mas vão ter coisas que a gente, se não tomarmos cuidado, nós estamos cedendo a pequenas coisas, dia a dia, após dia, que vai transformando a igreja numa igreja aculturada, numa igreja submissa ao governo do homem e rebelde a respeito do governo de Deus. É isso o nosso caminho. Nós não podemos ser rebeldes com relação ao governo de Deus. Amém? Entenderam isso? Está claro? Despolitizando e voltando aqui para a teologia. Então Israel pede um rei e Deus lhes dá um rei. Certo? Lhes dá um rei aí, começando com Saul, né? Você vai ver, o Reino Unido aqui nós vamos chegar daqui a pouco, tá? Se der tempo. O Reino Unido nós vamos chegar daqui a pouco, você vai entender. O Reino Unido, que é, na verdade, todas as 12 tribos de Israel unidas num único reino. Aqui é um único reino. São 12 tribos, mas é um único reino. Teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão, que reinaram 40 anos cada, aí dando um total aí, né, de 120 anos. Então nós temos 3 situações, 3 reis que governaram no período do Reino Unido, quando as 12 tribos de Israel eram um único reino. Nós temos primeiro Saul, que foi ordenado segundo o coração do homem, ou seja, nós queremos um rei como os reis aí dos nossos vizinhos, das nações vizinhas. Ou seja, eles não pediram um rei que fosse um rei que Deus desse, nós queremos um rei como os das nações ao redor. Então, Saul foi um rei segundo, ou modelo, ou escolhido por homens. Sim, minha irmã. Foi segundo a vontade do homem. Entendeu? Foi do jeito que eles pediram. Você viu o texto aqui? Eles não querem um rei? Dê-lhes um rei. Aí vem o segundo rei, que é Davi. Davi sim foi um homem segundo o coração de Deus, porque foi Deus que ungiu Davi. Lembre-se que Samuel foi lá em Jessé. Samuel, esse aqui? Não, esse aí não.
Esse aqui, não, esse aqui é grandão, Deus, esse aqui é fortão, ó, esse aqui é modelão de rei, né? Estereótipo de rei. Esse aqui é perfil de rei. Esse não. O senhor tem mais algum filho? Tem lá o Davizinho. O Davizinho está lá. Nem chamei ele, que pastor de ovelhas. Manda chamar ele. Por quê? Esse foi Deus que escolheu. Esse foi um rei segundo o coração de Deus. Ou seja, de acordo com o coração de Deus. Escolhido por Deus. O primeiro, Saul, foi escolhido segundo o coração dos homens. O segundo, Davi, foi escolhido segundo o coração de Deus. Entenda o seguinte, ó. Deus ele é soberano, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Na onisciência dele, ele sabia o perfil que eles queriam de rei. Entendeu? Então, mas ele pediu um rei conforme o rei das nações vizinhas. Tinha um perfil de rei que eles queriam. Exatamente. Eles não pediram assim, Senhor, dá-nos um rei segundo o teu coração. Dá-nos um rei segundo as nações que estão ao nosso redor. Você entendeu? E aí veio Saul. Saul, covardão. Saul tinha estereótipo de rei, porque dizem, né, na Bíblia diz que ele dava, como é que é o negócio? Os outros homens davam a altura do seu ombro. Então ele devia ser um cara grande, bonitão, fortão, aspecto de rei. Daqueles reis que estavam ao redor. Qual foi o rei que Deus escolheu? O segundo, Davi. Ruivinho, entendeu? Baixinho, não era, até então não era guerreiro, não era nada, era um pastor de ovelhas, apesar de ter livrado as suas ovelhas de urso, de leão, certo? Mas não era perfil. Você entendeu? Não era perfil de rei daqueles reis humanos que estavam escolhidos segundo o coração do homem. Então Davi foi um rei segundo o coração de Deus, ao contrário de Saul, que foi um rei segundo o coração dos homens. Entendeu? E aí nós temos Salomão, que foi filho de Davi, certo? Que também foi ungido rei, que os outros 40 anos. Salomão, ele já foi um rei que agiu segundo o seu próprio coração. Por quê? Porque ele era filho de Davi, automaticamente herdeiro do trono, certo? Só que ao invés de seguir os passos do pai, apesar de no começo da vida ele fazer isso, no final da vida ele se desviou. Ele teve lá um monte de mulheres e acabou servindo aos deuses das mulheres que ele teve. Então ele foi um rei segundo o seu coração. Ele se misturou com as culturas das mulheres de outras tribos, que não era para se envolver, de outras nações, certo? E acabou servindo, construindo altares para esses deuses. Ele misturou as suas crenças, ou ele misturou a sua fé com isso, fez acordos, enfim, ele se misturou. Então ele foi um Deus segundo o seu próprio coração, do jeito que ele achou que deveria ser. Então nós temos, primeiro, um rei segundo o coração dos homens, segundo, um rei segundo o coração de Deus, terceiro rei, um rei segundo o seu próprio coração. Sim? Sim. E no final da vida, você vai ver no livro de Eclesiastes aí, toda a sua crise por conta disso. Certo? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu falei de Reino Unido, né? Que eram as 12 tribos de Israel sob o mesmo reino, sob o mesmo rei agora, certo? Ele está registrado em 1 e 2 Samuel, certo? E aí em primeiro livro de Reis, no capítulo 1, versículo 11, Crônicas
1 Crônicas, 2 Crônicas, do 1 ao 9. Você vai entender. Deixa eu explicar para você basicamente isso aí. Todo o reino concordava em ter um único rei, certo? E Deus havia feito uma promessa para Davi, que era a promessa de que, por Davi ser segundo o coração de Deus, Deus havia feito uma promessa para Davi que era: não faltará sucessor seu, Davi, no trono de Israel. Pela eternidade. Não vai faltar sucessor seu no trono de Israel. Certo? Só que eu estou me antecipando, deixa eu retomar aqui, daqui a pouco eu chego nisso. Mas o que acontece? Só que Salomão, só para a gente, daqui a pouco eu aprofundo mais nisso. Só que Salomão pecou. E aí Deus puniu o seu pecado. E aí houve uma divisão nesse reino. E daqui a pouco a gente vai entrar com mais propriedade nisso. Então, nós temos dois períodos na monarquia: o período do reino unido e o período do reino dividido. A gente já vai mencionar sobre isso, certo? Dentro ainda desse período da monarquia, você vai ter aí os livros proféticos, poéticos e de sabedoria. Você vai ter, dentro desse período da monarquia, você vai ter aí livros poéticos e de sabedoria que foram escritos nesse período, com exceção de Jó. Jó é um livro poético, considerado um livro poético, mas ele foi escrito por Moisés, então não é nesse período aqui da monarquia que ele foi escrito. O que foi escrito aqui nesse período? Os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Também o livro dos Reis e o livro de Crônicas. Vamos lá, Salmos, ele foi escrito por Davi e por outros autores aí. Quem são os outros autores? Quem foram esses outros autores? O próprio Salomão, Moisés escreveu Salmo, Corá, Emã, Etan, Asaf, esses escreveram salmos. Na sua maioria foram salmos de Davi, mas não foi só ele que escreveu, ok? Tivemos aí esses outros escritores aí. O que eles são? São poesias, são orações, são canções ou são hinos de adoração, certo? A Deus. Então, por isso que você vê lá os Salmos. Nós estamos agora no grupo de leitura, nós estamos lendo Salmos. E você vê que de fato são orações de Davi, sobretudo Davi, né? Ele recorre muito a Deus a respeito das perseguições que ele sofre, entendeu? Ele arrebenta o coração dele diante de Deus, ele questiona Deus a respeito do que ele está vivendo. Depois ele está vendo assim: ok, contudo, Deus é o meu Senhor, Deus, eu descanso nele, Ele é para mim fortaleza, ele recorre a Deus e tudo mais, entendeu? Ele reconhece Deus. Então, você vê que os salmos são isso, são poesias, são orações, são hinos, né, de adoração a Deus. Nós temos os provérbios também, os provérbios escritos por Salomão e também outros. Que outros são esses? Tem aí provérbios de Agur, de Lemuel, de Ezequias. Ezequias aí transcreveu também alguns capítulos aí de provérbios, mas provérbios são ensinos de sabedoria prática para o nosso dia a dia. Então, quer ter sabedoria, quer entender como lidar com situações do dia a dia, leia provérbios. E se você quiser ainda, eu vou te dar uma dica: provérbios tem 31 provérbios, então você pode ler um por dia, certo? E ele vai dando. Por isso que às vezes você lê provérbio, você fala assim: mas parece que não tem muito sentido. Ele fala uma coisa aqui, não tem uma sequência, né? Entendeu? Não tem parece que é meio desconexo. Não é que é desconexo, é porque, ao contrário de outros livros da Bíblia, ele não tem a necessidade de ter uma sequência. Ele tem cada versículo, ou uma junçãozinha de 2 versículos, ele está falando sobre uma atitude em relação, uma atitude sábia em relação à prática do nosso dia a dia. Isso, mas é exatamente isso, entendeu? Então, por exemplo, você pega uns que você parece até que não faz, mas é estranho, né? Parece que não tem nem coerência no que você está dizendo,
mas há sabedoria nele, porque ele não tem obrigação de ser totalmente coerente ou rimar, fazer algum sentido literário. Não, o sentido é aquele exatamente que ele está dizendo, sobre sabedoria, sobre formas práticas de se agir, ou práticas sábias de se agir diante das questões da vida, certo? Então, uma dica bem bacana é ler um provérbio por dia, e você vai tendo aí conselhos de sabedoria de Deus todos os dias, certo? Então esse é o livro de Provérbios. Aí nós temos também, nesse período da monarquia, o livro de Eclesiastes, escrito aí por Salomão, que praticamente narra a busca interior pelo significado da vida. Salomão se perdeu. Salomão viajou grandão no final da vida. E ele acabou que perdendo o sentido daquilo. Então, ele foi escrito no final do reinado de Salomão, ali mais ou menos 970, 935 a.C. E Salomão se identifica nesse livro como o pregador ou o sábio. E ele revela um período de profunda depressão de Salomão. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber isso em Salomão. Essa depressão de Salomão, esses questionamentos de Salomão com relação a isso, certo? E do que era? Qual que era a fonte dessa depressão de Salomão? Qual que era o motivo? Era a busca da felicidade nas coisas do mundo. Não é possível a gente conseguir felicidade autêntica, genuína nas coisas do mundo. Nós que somos crentes em Cristo, aqueles que são crentes em Cristo, a nossa alegria não está aí, a nossa felicidade não se encontra aí. Ela vai nos trazer as coisas do mundo, elas vai nos trazer momentos momentâneos de felicidade, de alegria, mas que não perduram, que vão, na verdade, exigir outros momentos de felicidade, e por isso que as pessoas vão buscando. Hoje você tem um carro 2010, amanhã você quer um carro 2015, depois você quer um carro zero, depois um carro só não faz mais sentido, você já quer ter 2 carros, depois o carro já não está, você compra um carro novo, zero, está cheirando novo, você, uau, 15 dias depois já deixou de ser novidade para você já está pensando em outra coisa. O que é isso? É busca da felicidade em coisas naturais, em coisas do mundo. E a crise de Salomão, ou a depressão de Salomão, era baseada, ou era resultado justamente dessa busca da felicidade nas coisas do mundo. Ele que era um homem que pediu sabedoria para Deus e Deus a deu. Então imagina a crise de Salomão, certo? Ele não via mais sentido em nada. Por quê? É a infelicidade de todo crente que se desvia, que sai da igreja. Nós não cremos em desvio, que a pessoa se desvie de fato, ou que se afasta de Deus. Por quê? Porque ela não é feliz lá fora e não é feliz aqui, e não volta aqui dentro, não está aqui dentro. Ela não está na igreja, ela está lá fora, só que ela não consegue ser feliz lá. Então ela não é feliz lá, e não está aqui para ser feliz, então essa era uma das crises aqui, né? Não via sentido em mais nada. No final, ele reconhece que Deus é a sua única fonte de felicidade, você vai ver isso no final do livro, certo? E tudo, absolutamente é inútil, é vaidade sem Deus. Tudo vaidade. Entende isso? Então esse é o conteúdo do livro de Salomão. Ainda dentro desse período monárquico aí, Salomão também escreve um outro livro chamado Cantares de Salomão, ou Cânticos de Salomão, tem aí algumas nomenclaturas, mas é o livro de Cantares. E ele narra e ensina um relacionamento amoroso sadio, tá? De homem e mulher. Alguns vão pregar, por conjectura, que isso aqui fala do relacionamento de Deus ou de Jesus com a igreja. Eu acho pessoalmente forçado, porque ele tem hora que ele fala aqui de momentos de intimidade, nesse livro, de intimidade entre homem e mulher.
em relações sexuais. Então, eu acho forçado você usar isso, apesar de eu ver muitas pregações nesse sentido, né, que é o relacionamento de Jesus com a sua noiva, com a igreja, eu acho forçado. Eu prefiro ficar aqui naquilo que de fato o livro fala, sem precisar de interpelação do homem, de interpretação do homem para forçar uma direção. Então ele fala sim de relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Se você pegar lá, ele beira o erótico, no bom sentido, não pornográfico, não é isso que eu estou falando, mas ele beira, ali você vai ver que fala de relações de fato. Leia o livro, você vai entender o que eu estou falando, tá? Então é disso que se trata o livro de Cantares, também escrito por Salomão. E você tem também, dentro desse período, o livro dos reis e os livros de crônicas, 1ª e 2ª crônicas, certo? Então você tem o livro dos reis, que vai contando a história dos reis, né? Dos atos de cada rei, se ele de fato serviu a Deus, se ele de fato andou segundo os preceitos de Deus ou não. Então os livros eles vão fazendo isso e vão fazendo aqui já é reino dividido, então aqui eles vão fazendo ora um rei do reino do sul, ora um rei do reino do norte, e eles vão fazendo esse contrapeso aí. Então é um livro que parece meio confuso se você não tiver esse pano de fundo de reino dividido, que nós vamos entrar daqui a pouco, certo? Se você não tiver esse pano de fundo, vai, mas rei do sul, rei do norte, Israel, Samaria, Judá, como é que é isso? Entendeu? Como é que é isso? Fica meio confuso se você lê do nada. Por isso que é importante você saber esse panorama do Velho Testamento, para quando você lê, você se situar na história, certo? Mas então, o livro de Reis fala dos atos de cada rei, ali, dos feitos de cada rei, certo? E o livro de Crônicas, que é basicamente os contos do que os reis fizeram também, com uma diferença. O livro de Crônicas, os livros das Crônicas, elas são escritas, ou elas são a visão do próprio rei a respeito de si. Então tem aí uma mudança de perspectiva, tá? Então, o livro dos reis é escrito a respeito dos reis, certo? Por outros autores, e o livro de Crônicas é escrito dos reis, mas a respeito dos reis, mas do ponto de vista dos próprios reis. Então tem uma mudança aí, certo? E daí por diante do livro de Reis, eles começam a narrar o reino dividido, que é aquilo que nós vamos falar a partir de agora. Então, nós estamos ali no livro de Crônicas para frente. Primeiro livro de Reis, vamos ler esse texto? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 até o versículo 13. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas outras mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses, e a estas se apegou Salomão pelo seu amor. Então, aquilo que Deus havia dito para Salomão, para não se apegar a essas mulheres, que elas perverteriam o coração de Salomão, Salomão fez exatamente o contrário. Ele arrumou um monte de mulheres, e mulheres das nações que Deus havia dito para não se misturarem, e ele fez exatamente, ele se apegou a essas mulheres pelo amor, como diz o versículo 2, tá? Versículo 3, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Eu fico imaginando aqui, 1.000 mulheres, né? Já imaginou 1.000 TPM? Só a misericórdia de Deus, né? É esse o motivo da depressão dele no final da vida.
Vamos lá, versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, ou seja, dividiu o coração dele, seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Vamos até o 13, né? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Olha só, então, diante dessa atitude no final da vida de Salomão, Deus então ele pune Salomão com a divisão do reino. Deus rasgou o reino em 2. Porém, ele havia feito uma promessa a Davi que não faltaria descendente de Davi no trono, certo? Então ele não poderia tirar todo o reino, certo? Então ele tirou uma parte, ou a grande parte do reino. Deus mantém a promessa que ele fez sobre Davi, certo? Que está lá em Jeremias. Vamos ver lá, gente, Jeremias, só para a gente calçar isso com Bíblia. Livro do profeta Jeremias. Se você quiser anotar isso aí também, não está na apostila, tá? Só para você. 33, versículo 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Então, note que aqui havia uma promessa para que não faltasse descendente de Davi no trono de Israel. Para manter essa promessa, ele precisou tirar o reino. E ele não poderia tirar Davi, porque Davi era descendente direto, Salomão, porque Salomão era descendente direto de Davi. Então ele tirou o seu filho, tirou do filho de Davi, de Salomão, o reino, rasgou o reino e entregou para o servo. Aí vamos lá, volta para o livro de Reis, versículo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo... Não, de 1 a 3 a gente já leu, né? Versículo 26 ao 40. O profeta Aías prediz o reinado de Jeroboão, é o que diz aqui o subtítulo. Então vamos lá. Jeroboão, filho de Nebade, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mulher era viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado na casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Versículo 30. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos.
Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. Versículo 36. E o seu filho darei uma tribo, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi, para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres tudo que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, e eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Versículo 39. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, e a ter com Sisaque, rei do Egito, e permaneceu ali até a morte de Salomão. Então, servo de Davi, de Salomão, ele se encontra com o profeta, e o profeta tira sua capa nova, rasga em 12 pedaços, e dá 10 pedaços para Jeroboão, aqui, servo de Salomão, e diz assim: olha, isso aqui é a parte do reino que eu vou te dar, mas eu vou manter aí uma tribo na mão de Davi, porque eu havia prometido a ele que não faltaria descendente de Davi perante mim no reino de Israel, ou em Jerusalém. E assim ele fez, e chegamos aí a 5 minutos do final. Eu vou parar por aí, só para a gente finalizar aqui. Não, ou melhor, vou parar por aí mesmo, depois eu pego aqui do 1 Reis 12, aí, Roboão não dá ouvidos ao povo, e Jeroboão começa o seu reinado instituindo a idolatria. Aqui já é reino dividido, então a partir daqui nós vamos falar na próxima aula, ok? Eu creio, gente, de verdade, que talvez na próxima aula a gente consiga finalizar o módulo, tá? Eu creio. Se não, na próxima aula vai ficar um pouquinho para a aula seguinte. Mas vamos lá. Então notem que aqui nós pegando do Êxodo para cá, o povo entrou em Israel, instituiu juízes fizeram, duraram aí até o início da monarquia, quando o povo pede um rei segundo os homens ali, os reinos ali, seus vizinhos. Deus dá esse rei. Tem 3 reis em Israel, né, um Reino Unido: Saul, Davi e Salomão, certo? E aí Deus, então, Salomão erra, Salomão peca, Salomão se desvia daquilo que Deus havia ordenado, e Deus pune então Israel, pune Salomão, certo? No seu filho, e divide o reino então. E aí a partir daí que nós vamos pegar reino dividido, que é reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Nós vamos estudar a partir daí na aula que vem. Eu não vou nem começar agora, porque se começar agora vai ficar descanhotado, aí não vai dar liga. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo questão de repetir a sequência toda a aula, para que isso fique muito firme na nossa cabeça. Você não tem ideia do que isso vai ajudar quando você for ler o Velho Testamento. Então, assim, não é agora que eu vou ser preso não, tá, gente? Então, assim, está clara essa sequência para vocês dos fatos, dos acontecimentos? Tem alguma dúvida até aí? É histórico, é bem, não tem muito que, né? O que eu gosto de fazer é esses paralelos com o nosso tempo, para a gente entender que isso até hoje acontece, né? Entendeu? Fechou? Você coloca-se em pé para a gente orar, para nós terminarmos a aula de hoje.